A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando então mais um vídeo dessa série de vídeos sobre Eliseu e Cristo. Então, meus irmãos, a gente vai chegar num episódio muito conhecido da Bíblia que trata sobre a cura de Naamã. Esse homem muito importante ali na história do reino sírio, um comandante de exército, na época do reino de Israel, nessa época que se passa essa história que está ali descrita no segundo livro de Reis, capítulo 5, dos versos de 1 a 27. Então esse homem, ele era comandante do exército sírio, aquele exército que tantas vezes lutava contra Israel, pelas mãos de um homem chamado Ben-Hadad, que era o rei da Síria, contra o rei de Israel, que era o rei Jorão. Então nesse tempo, já tiram algumas guerras, e numa dessas guerras, o reino sírio levou cativo alguns israelitas. E dentro desses israelitas, quem estava ali naquele povo cativo era uma menina. E essa menina, então, ela assistia diante da esposa de Naamã, ela servia a esposa de Naamã. Então, Naamã, acometido de lepra, e a gente sabe, meus irmãos, que a Bíblia traz a lepra como o pecado, como imundície, como impureza. Então, Naamã, ainda que ele fosse um grande homem, um homem valente, um homem muito considerado diante do povo, mas ele estava acometido de lepra, com pecado, com impureza. E quando então aquela menina vira então para a sua senhora, para a esposa de Naamã, e fala assim: se o meu senhor Naamã conhecesse o profeta que há em Samaria, o profeta que há em Israel, ele seria curado dessa lepra. Então Naamã vai, pede para Ben-Hadad mandar uma carta para Jorão, e quando Jorão recebe essa carta, ele fala: por acaso esse rei está querendo arranjar algum caso, algum pretexto para guerrear contra mim novamente? Já não dei o que eu tenho para ele, e aquilo ali enfurece muito o rei Jorão. Por acaso sou eu Deus para curar Naamã? Então Eliseu entra na história. Eliseu ouve essa queixa de Jorão, ele fala: rei, pode deixar Naamã vir, que ele vai saber que existe um profeta em Israel. Ele vai saber que há um Deus em Israel, uma vez que os profetas eram porta-vozes do Senhor diante do povo. Então, meus irmãos, Naamã vai com a sua comitiva, com seus camelos, com muitos presentes, que era o costume da época, levar muitos presentes. E quando ele chega lá, então, Eliseu manda um mensageiro falar com Naamã. Ele nem sai para falar com Naamã, mas ele manda um mensageiro. E o que o mensageiro fala para Naamã é algo muito importante, meus irmãos. E olha o que o mensageiro fala para Naamã. Fala assim: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Meus irmãos, o 7 na Bíblia sempre traz uma ideia de integralidade, de totalidade, de perfeição, de completude. E é exatamente isso que Eliseu fala para ele: Naamã, mergulha 7 vezes, mas não é em qualquer lugar. Mergulha no Rio Jordão. Meus irmãos, nós já fizemos um vídeo falando sobre o Rio Jordão. E o Rio Jordão representa o próprio Jesus. E mais uma vez, a gente vai ver a salvação, a cura, a libertação no ministério de Eliseu. Meus irmãos, nós vimos Eliseu tratando com viúva, nós vimos Eliseu vai tratar agora com um homem de posse, que era Naamã, um homem rico, porque Cristo ele veio para todos, meus irmãos. Ele veio para salvar todo o mundo. E nesse momento, então, Naamã fica indignado. Ele fala: por que eu achei que ele fosse sair, colocar a mão sobre a minha lepra, sobre a minha chaga e remover a minha chaga? E ele só mandou um mensageiro, nem sair da casa dele, ele saiu. Só que, meus irmãos, e olha o que ele fala. Ele fala assim, Naamã fala: não são porventura Abana e Farpar, ou Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Meus irmãos, realmente, a gente vê a foto aqui do rio Abana, do rio Farfar, realmente são rios bonitos, belos, em Damasco, que era a capital da Síria na época. E, meus irmãos, olha que coisa interessante. No hebraico, o nome Abana significa pedregoso ou cheio de pedras. Talvez fosse um rio lento, um rio mais difícil de trafegar, um rio mais difícil de atravessar, enquanto Farfar era um rio, no hebraico significa rápido, movimentado, um rio mais rápido. E, meus irmãos, isso nos ensina algo tremendo, que, meus irmãos, não existem métodos difíceis, não existem métodos fáceis. A única forma de sermos salvos, a única forma de sermos libertos, a única forma de sermos purificados é por intermédio de Cristo. E o Jordão representava o próprio Cristo. As águas do Jordão purificariam aquele homem. As águas de Abana e Farfar não poderiam fazer isso. E é justamente o que a Bíblia nos diz, meus irmãos. Lá em João, quando fala que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serei livres. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas, meus irmãos, o que a gente vê aqui agora é algo que Isaías traz para a gente no capítulo 53, quando ele está falando de Cristo, uma vez que é um profeta messiânico, que muito fala de Cristo. E olha o que a Bíblia fala então, meus irmãos. Fala assim: porque foi subindo como renovo perante ele, lá no capítulo 53.
e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. É justamente isso, meus irmãos. Naamã olha para aquele rio Jordão, aquelas águas turvas, aquele lugar que não era tão bonito, né? Aquela água que não era tão agradável e aprazível aos olhos, mas era ali que estava a cura. Da mesma forma, esse texto descreve Cristo, meus irmãos. Esse texto aí descreve nosso Senhor Jesus, e as pessoas talvez não achassem que ele fosse o rei dos judeus, né? Aquele grande rei como Davi, um homem de muita coragem, um homem que era belo aos olhos, mas, meus irmãos, esse era o Salvador do mundo, esse era o libertador do mundo, esse é o libertador do mundo, meus irmãos. E é justamente isso que Naamã então faz ali, ele despreza o Jordão, uma figura de desprezando o próprio Cristo, e fala, era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Meus irmãos, as águas do Jordão eram turvas, não eram cristalinas como de Abana e Farfar, mas a cura estava ali. E apenas Jesus pode nos curar. É isso que a palavra de Deus vai falar no capítulo 8 de João, no versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus irmãos, a lepra de Naamã, aquela imundície de Naamã, sairia de qual forma? Apenas ele mergulhando 7 vezes no Jordão. Quando ele mergulhasse totalmente em Cristo, ali ele obteria a purificação daquela lepra, ali ele sepultaria ali a sua alma corrupta, a sua imundície, e ali ele seria um homem, então, diante do Senhor agradável. E é isso que significa o nome Naamã. Naamã no hebraico significa agradável, mas ele não poderia ser agradável diante do Senhor. Ele não poderia ser uma oferta com cheiro suave, enquanto ele estivesse impuro, meus irmãos. E é por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer, ali quando João Batista batiza Jesus, e vem uma voz do céu, e o Espírito repousando como uma pomba, e a voz do céu do próprio Senhor fala assim, esse é o meu Filho amado, em quem eu me agrado, em quem está a minha complacência, em quem está o meu prazer. E é impossível nós agradarmos completamente ao Senhor. É impossível nós sermos aprazíveis diante do Senhor se nós estivermos cheios de chagas, se nós estivermos cheios de impurezas. É justamente isso que simboliza a figura do Jordão. Meus irmãos, as águas do Jordão são turvas. Isso nos ensina algo muito, muito, muito lindo que nós vemos aqui, meus irmãos, no livro ali de Apocalipse, quando fala assim, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue de Cristo nos lava de toda a impureza, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, meus irmãos, as águas do Jordão eram turvas, porque elas recebiam, meus irmãos. Isso é uma figura muito linda. É como se nós pegássemos as nossas vestes sujas das coisas dessa vida e lavássemos à beira do Jordão, como era o costume antigo de lavar as roupas. E como se aquelas impurezas da nossa roupa saíssem para o Jordão e o Rio Jordão ficasse impuro, o Rio Jordão ficasse sujo pelos nossos pecados. Isso nos lembra o que, meus irmãos? O batismo nos lembra a cruz de Cristo. Meus irmãos, quando Cristo subiu naquela cruz, ele tirou todo o pecado que estava sobre nós e colocou sobre ele. Ele fez maldição por nós. A alma que nunca tinha conhecido o pecado, conheceu o pecado aquele dia. A alma que nunca tinha sido impurificada, se é que existe essa palavra, ela tornou então ali impura diante dos olhos dos homens. Meus irmãos, e quando Jesus fala, ele fala aquele salmo de Davi, que ele fala, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? De fato, meus irmãos, Deus não poderia estar com o Senhor ali naquele momento, porque Jesus estava podre com os nossos pecados, estava fétido com os nossos pecados, e a santidade do Senhor não poderia coexistir com o nosso pecado diante de Cristo. E é dessa forma, aquela lepra, ela não saiu ao ar, ela não foi para o ar, ela desceu ao Jordão. E dessa forma, nós sepultamos os nossos pecados nas profundezas do rio purificador do Senhor, em Jesus. Eis que a palavra de Deus vai nos dizer no capítulo 6 de Romanos, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Meus irmãos, não teria sentido algum Jesus andar por essa terra se não fosse a morte dele naquela cruz. A morte dele nos deu vida e nos trouxe salvação, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O atravessar o Jordão significa novidade de vida. Mergulhar no Jordão significa novidade de vida. O povo no deserto comia o maná, mas diz que quando eles atravessam o Jordão e entram em Jericó, o maná cessa, porque naquele momento eles comeriam as novidades da terra. E é isso, uma vida após Jesus, uma vida quando nós mergulhamos nas águas de Jesus, quando nós somos batizados em Jesus, quando nós encontramos Jesus,
Meus irmãos, há uma nova vida, há uma novidade de vida. Os nossos pecados são sepultados, nossos pecados descem àquele rio, porque ele tomou sobre si as nossas transgressões. É o que o capítulo 53 dele vai continuar dizendo. Ainda que ele não tivesse beleza, ele era o renovo de Israel, ele era o rebento de Jessé. E ali estava a nossa salvação, meus irmãos. E a Bíblia continua dizendo assim, porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. O pecado, o corpo do pecado, a imundície, a lepra de Naamã foi tirada dele. Aquilo foi desfeito para que não sirvamos mais ao pecado. E é essa a primeira atitude que Naamã tem após sair das águas e após aqueles 7 mergulhos, ver a sua pele purificada e alva. A primeira coisa que ele fala exatamente assim, meus irmãos: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. O homem, quando ele encontra Jesus, o homem, quando ele experimenta a libertação de Cristo, a liberdade do Senhor, a salvação do Senhor, o amor que levou ele a morrer naquela cruz, é impossível ele não declarar isso, meus irmãos. Mas a convicção que ele tem, a confissão que ele faz, é que não existe outro Deus senão o Senhor. E é isso que Naamã faz. Ele fala: eu já nunca mais vou adorar a outros deuses, eu não vou me prostrar diante do Deus Rimon, que era o Deus sírio. Não, agora eu sei que há um Deus sobre toda a terra. E é isso, meus irmãos, que esse ensinamento nos traz, é isso que esse episódio da Bíblia nos traz. Cristo, o Jordão, Ele, só Ele, pode nos purificar, pode nos libertar e, sobretudo, pode nos salvar. O Salvador do mundo, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos e até o próximo vídeo.